E aí pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e para o programa Motor News na sua TV Mais Pará. E eu vou lançar um desafio para vocês. Eu aposto que na sua casa você tem várias coisas provenientes da China. Isso mesmo, produtos chineses. E que tal um carro chinês? Por mais que seja montado no Brasil, que tenha muitos detalhes desenvolvidos especificamente para ser comercializado no Brasil, eu estou falando de um carro chinês. Estou falando do Caoa Chery Tiggo 5. Na verdade, o Tiggo 5X Pro, que é a última versão antes do modelo híbrido que acaba de ser mostrado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho muito provável que logo você tenha um carro chinês também na sua garagem. Porque esse carro aqui, ele chegou no mercado já há alguns anos e gerou uma certa desconfiança. A própria Caoa Chery sabe disso. Mas é um carro que foi evoluindo. Nesses poucos anos de mercado, o grupo Caoa fez uma série de mudanças e de evoluções nesse modelo, que hoje é o modelo de entrada da linha, apesar dele estar longe de ser um carro de entrada. Afinal, é um SUV compacto, muito completo e que tem muita tecnologia. Então eu vou mostrar para vocês agora todos os detalhes do Caoa Chery Tiggo 5X Pro. Se você gostar do vídeo, se você gostar do carro, deixe o seu like, comente, participe, interaja com a gente nas redes sociais. Espero que você goste do vídeo do carro e vamos lá. Caoa Chery Tiggo 5X Pro, agora com vocês. O nome é comprido, né? Afinal, tem nome, sobrenome, nome do meio, nome de família, mas o fato é que a gente tem aqui um SUV de 4,33 m de comprimento, não é um carro muito pequeno. Ele é maior, por exemplo, em comprimento que o T-Cross da Volkswagen, quase do tamanho de um Renault Captur, só para você ter noção do tamanho. Só que como ele tem esse estilo quadradinho, que lembra um pouco o Jeep Renegade, ele não parece ter o porte que de fato ele tem. E essa versão, ela vem equipada com motor 1.5 turbo de 150 cavalos, associado a um câmbio CVT de 7 marchas, rodas aro 18 com pneus bem grandes, 225, 55, 18. Então o grupo Caoa pegou o Tiggo 5 e agregou a esse carro tudo que o brasileiro gosta. Deu um ar de requinte para esse carro. Então você tem aqui faróis de LED dianteiro, DRL também LED, luz de posição diurna em LED, desculpa, aqui não é o DRL, aqui é o pisca e a luzinha de posição, tá? Aqui é que é o DRL em LED. Essa grade que está na versão mais recente, bastante trabalhada, em colmeia, com detalhezinhos cromados, essa parte cinza embaixo. Então o visual do carro foi muito bem trabalhado. Rodas grandes, como eu já disse, como o brasileiro gosta. Esse acabamento em preto, contornando o carro. Detalhe cromado, nascendo embaixo da janela dianteira, se estendendo até aqui a janela traseira. Atrás também um design bem resolvido, lanterna toda em LED, fazendo a luz de freio e luz de posição, fazendo essa elipse aqui. O pisca, luz de ré, Caoa Chery. Isso aqui eles devem se orgulhar de ter estampar essa marca, afinal eles são sócios dos chineses na fábrica brasileira. Está aqui, fabricado no Brasil. Na verdade é um fabricado um pouco polêmico, né? Porque não tem estamparia, não tem a parte fabril de confecção de chapas metálicas no Brasil. O carro vem quase todo desmontado e o que é agregado nele aqui são de peças nacionais, praticamente são rodas, pneus, enfim, coisas não menos importantes, mas o conteúdo principal vem da China. E deixe de pensar que essa frase vem da China é um demérito, né? Como eu disse já agora aqui no início. Aqui atrás você tem um bom espaço para 2 adultos, podendo eventualmente levar um terceiro. O acabamento é muito bom, você tem aqui bancos de couro, você tem apoia-braço central, saídas de ar-condicionado, entrada USB, teto panorâmico bem grande. Esse teto não abre só a cortina, mas ele fornece muita luminosidade para o interior do carro. 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos, ancoragem para cadeirinha de bebê. A ancoragem do cinto de segurança fica bem embutido ali
visando incomodar o mínimo possível o passageiro que eventualmente se sente aí no meio. O painel da porta também bem trabalhado, com uma parte aqui imitando aço escovado, essa parte aqui revestida em couro, mesmo material do banco, sensível ao toque, levemente acolchoado, porta-garrafa, o alto-falante traseiro, um porta-objeto, uma bolsa aqui atrás dos bancos, um outro porta-objeto ali, uma entrada USB. Aqui na frente a gente tem banco com regulagem elétrica, o banco do motorista, o volante regulável em altura e profundidade, o painel totalmente digital, uma central multimídia de bom tamanho, um design muito bem resolvido. Em termos de design de interior, a Caoa Chery está de parabéns pelo que ela executou no Tiggo 5X. É um carro que vem evoluindo, e a cada 2 anos mais ou menos ele tem passado por mudanças, e essa última ficou muito legal a solução. Olha, como eu falei da iluminação, né, é esse filetezinho de LED aqui, olha, que corre pela porta, vai pelo painel, tá aqui o visual do painel que eu comentei, aqui ele está na função Sport. É um visual bem bacana, bem bonito, informações estão todas ali disponíveis. A média de consumo agora caiu para 5 km por litro, que eu estou há bastante tempo com o carro ligado parado, né? Então isso aumenta o consumo. Aí eu passei para a função Eco, ele fica com o painel verdinho, fica mais legal. Esse aqui é o visual da cabine dianteira, vamos dizer assim, da parte dianteira. E você tem aqui esse console elevado com essa solução de um porta-objeto bem grande aqui embaixo, com 2 entradas USB ali e uma entrada 12 volts. Pode até não ser muito prático de usar esse porta-objetos aqui embaixo, mas o fato é que ele é bem espaçoso. Alavanca do câmbio automático aqui, controle do ar-condicionado digital, um porta-objeto de um tamanho razoável, porta-copos, um espaço perfeito aqui para encaixar um celular. Em termos de design e de soluções visuais, ninguém pode dizer que esse carro não está bem resolvido no interior. Aqui fora a gente tem o repetidor de seta, repetidor de pisca no espelho, essa câmerazinha que, junto com a câmera na dianteira, aqui embaixo do símbolo da traseira, ali junto da placa, formam uma imagem 360 graus na central multimídia, toda vez que você engata ré ou que você dá o sinal de pisca para dobrar. Você tem aqui essa barra no teto na cor cinza, não é cromada, é um cinza escovado. Como eu disse, o design dele quadradinho lembra um pouco o Jeep Renegade, mas eu arrisco até dizer que ele é um pouco mais bem resolvido que o Renegade. Muita gente vai me jogar pedra por eu falar isso, mas eu achei muito bacana esse último visual apresentado pela Caoa Chery no Tiggo 5X. Bom, o visual deu para ver que o carro tem agradado bastante. Agora, e o conteúdo? E em termos de tecnologia? Como eu falei, ele tem um motor 1.5 turbo, 150 cavalos, tem uma série de assistentes eletrônicos de direção, tem piloto automático, mas não é um piloto automático adaptativo, mas ele tem assistente de permanência em faixa, alerta de colisão, tem frenagem autônoma, tem uma série de coisas. Agora vamos rodar um pouquinho no Caoa Chery Tiggo 5X e eu vou mostrar mais detalhes desse carro por dentro. Vem comigo. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, de deixar o like, de interagir com a gente nas redes sociais para ajudar o Motor News a crescer. Vamos lá, rodar um pouquinho agora nesse carro. Aqui na traseira, agora você está vendo aqui com a lanterna acesa, né? Dá para ver bem o desenho, né? A assinatura ótica que a gente chama, né? Tá aqui a identificação, Tiggo 5X Pro, Caoa Chery e o porta-malas. O porta-malas oferece 340 litros de capacidade, não é grande coisa, mas é um espaço bem uniforme, sem muitas reentrâncias, né? Você tem ali a ancoragem de cadeirinha, não sei se está dando para ver legal, que já está um pouco escuro. Aqui embaixo você tem o step de uso temporário e algum espaço disponível aqui nas laterais para pequenos objetos. As ferramentas todas ali muito bem encaixadas numa base de isopor, né? Enfim, apesar de não ser muito grande, ele tem um formato bastante regular, tem um acesso amplo e é bastante utilizável. Você tem plástico duro em poucas partes.
né, aqui por exemplo, mas todo o painel de porta e toda a cobertura do painel superior aqui, a frontal dele, é de material sensível ao toque, é levemente emborrachado. Você tem esse detalhe de couro aqui também, revestindo o frontal do painel, que é o mesmo material que reveste os bancos. Você tem esse console elevado que dá essa ideia de aconchego, né, de carro moderno. Esse controle do ar-condicionado totalmente digital, inclinado, parece assim um Land Rover até. Esse porta-objetos bem grande aqui embaixo, embora com acesso não muito prático, né, mas o fato é que tem um bom espaço. As entradas USB também estão ali embaixo. O volante, além de ter uma empunhadura muito boa, ele é regulável em altura e profundidade. Tem alguns comandos aqui do piloto automático, que não é um piloto automático adaptativo, tá? É um piloto automático comum que mantém a velocidade que você programar. Os comandos de vidros e espelhos aqui bem ao alcance da mão, aqui no painel da porta. Uma coisa que eu não gostei desse carro, que ele tem uma central multimídia muito bem localizada, com uma resolução de tela muito boa, mas eu achei ela um pouco limitada em termos de recursos. Por exemplo, a conexão Android Auto e Apple CarPlay é só através de cabo, não tem conexão sem fio. Esperava uma interface mais amigável. É aquilo que eu sempre digo, depois que você aprende a usar, ok, você se habitua, mas o fato é que ela tem poucas funções para serem usadas, né? Isso que eu lamentei. Está muito bem posicionada, é bonita, mas é limitada. Eu esperava um pouco mais. Chave presencial com partida por botão. Tem aquele sistema que quando você sai do carro e se afasta, ele trava automaticamente as portas. Se você se aproxima, ele destrava as portas, isso é legal. Sim, a quantidade de porta-objetos é bem generosa. Tem esse grandão aqui embaixo, como eu já falei, né, que não é de um acesso muito fácil, mas o fato é que é bem grande. O porta-luvas tem abertura macia, suave, ele não é muito grande, mas o acesso é fácil. Tem um porta-objetos aqui embaixo do apoio de braço, porta-copos aqui na porta, tem 2 vãos nas 2 portas, também num tamanho bem legal. Teto solar panorâmico, o vidro não abre, né? O que abre é só a cortina, mas dá uma luminosidade muito boa aqui no interior do carro. E você percebe que foi tudo muito bem resolvido, a ergonomia como um todo é muito boa, tá tudo bem fácil aqui o acesso. O banco do motorista, como tem regulagens elétricas, também facilita bastante você encontrar uma boa posição. Ele tem inclusive a regulagem de apoio lombar, né, aqui nas costas, isso também é bacana. Em termos de segurança, ele tem 6 airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, tem assistente de controle de descida em declives, mas ele não tem alerta de colisão dianteiro e ele não tem frenagem autônoma. Isso, para essa categoria de carro e de preço, é um pecado. Mais ainda se a gente considerar que a Caoa Chery tem esses recursos na prateleira disponíveis, por exemplo, no Tiggo 7 e no Tiggo 8. Então é bem provável que na próxima remodelação do Tiggo 5 ou na próxima geração ele passe a incorporar isso, mas o fato é que hoje não tem, né? O que é uma pena. Um outro detalhe legal é que ele tem uma iluminação aqui, um filetezinho de LED que passa aqui na lateral das portas e contorna o painel, onde você pode escolher a cor dessa iluminação. Um detalhezinho bobo, mas que na prática não diz muita coisa, mas é um detalhe a mais no acabamento do carro, vamos dizer assim, nos recursos do carro. Ele tem a função, ele tem um modo de condução econômico e esportivo. No esportivo, ele vai liberar toda a abertura da programação da injeção eletrônica, vai esticar mais as marchas e o painel passa para uma cor vermelha. O painel é todo digital, mas não é lá assim muito configurável, ele não tem muitas funções, né? Ele é um painel bacana, bonito, de boa visibilidade, mas um pouco limitado aqui no que se refere à configuração. O câmbio, como eu já disse, ele tem um câmbio CVT de 9 marchas. Eu acho que quando eu fiz a apresentação ali fora eu falei que era de 7, não, ele tem um câmbio CVT com 9 marchas simuladas e a troca por essa alavancazinha que parece um joystick. Esse tipo de alavanca, ele é diferente daquele câmbio automático que tem alavanca que você corre. Por quê? Porque aqui você, na verdade, você não tem cabo nenhum aqui dentro, você tem
comandos eletrônicos. Você tem uma fiação que leva esse impulso que você gera quando faz isso lá para frente, quando você muda a marcha, né? Então ele tem essa simulação de 9 marchas com opção de trocas manuais na alavanca. Ele não tem mudança de marchas no volante. Você pode mudar manualmente desde que você passe a alavanquinha aqui para lateral. O espaço é muito bom. Tá? Aqui na frente, as duas pessoas se sentam, a regulagem do banco na posição que eu deixei, eu mostrei agora há pouco, ainda sobra um espaço bem interessante no banco traseiro. Ele não é um carro apertado. Ele tem 2,63 de entre-eixos, o que é uma medida muito boa. Ele é bastante grande em entre-eixos. Ele tem praticamente o mesmo entre-eixos do T-Cross, que tem 2,65. Na verdade, 2,63 é o mesmo entre-eixos do Jeep Compass, tá? Só para você ter ideia. E apesar dele ter bancos bem volumosos, você vê aqui é um banco com bastante espuma, ainda sobra um espaço legal no banco traseiro. O freio de mão eletrônico ou elétrico, né? É só essa alavanquinha aqui, não tem aquela alavancona. Tem a função auto hold, que é aquele detalhezinho que quando você para um carro automático no sinal, ele fica querendo andar. Se você selecionar aqui o auto hold, ele segura o carro, né? Você não vai precisar ficar segurando no freio lá embaixo, porque quando você seleciona aqui, ele vai evitar aquela tentativa de ficar andando. Um outro detalhe com relação à segurança é que ele também tem freio a disco nas 4 rodas, né? Que em associação com os freios ABS e o controle de frenagem, ele também isso contribui para boa segurança do carro. Segurança ativa, que é o que tenta evitar que aconteça um acidente. É realmente uma pena que ele não tenha o detector de colisão e a frenagem autônoma. De resto, ele está bem equipado. Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o primeiro carro chinês que eu estou apresentando aqui no canal, no programa. Um carro que está vendendo todo mês mais de 1000 unidades desse Tigo 5. É o modelo menor da linha Tigo, da Caoa Chery no Brasil. Embora seja o modelo menor, não é um carro pequeno. Também não é um carro barato, mas até pelo conteúdo que ele oferece, não tem como ele ser um carro barato. E aí aquela perguntazinha que eu sempre faço no final: você compraria? Eu fico numa enrascada para responder isso com esse carro. Ao mesmo tempo eu gostei do design, gostei muito do acabamento, mas esses pequenos detalhes de coisas que ele não tem nessa versão relacionadas à segurança me faz questionar um pouco, porque, por exemplo, um T-Cross nessa mesma faixa de preço tem detector de o risco de colisão e a frenagem autônoma, para dar um exemplo. Também tem o teto panorâmico, tem uma central multimídia mais amigável, com mais recursos. Mesmo assim eu digo que eu compraria sim, porque eu gostei desse carro, é um carro gostoso de dirigir. Esse motor 1.5 turbo de 150 cavalos, apesar dele ser um carro pesado, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de falar, ele pesa mais de 1.400 quilos, até pela estrutura que ele tem ser bastante reforçada, então ele é um carro pesado, mas esse motor dá conta de mover o Tigo 5 com bastante agilidade. Uma outra coisa legal que esse carro tem é o sistema de som da marca Arcamis. Então ele tem uma fidelidade, uma qualidade de som muito boa. Com relação ao consumo, esse carro está abastecido com etanol, tá? E eu rodei na cidade sempre com o ar ligado, e aí entra o estrago, vamos dizer assim, que o peso do carro faz. Apesar do motor dar conta de movimentar, o motor reflete o peso do carro no consumo. Com etanol no tanque, esse carro está fazendo a média, eu rodei já 100 km, tá, com etanol na cidade, ar ligado, ele está fazendo 5,5 km por litro. Com gasolina ele deve fazer uns 6,5 a 7. Na estrada eu rodei um trecho também de mais ou menos 100 km na estrada, com etanol ele pulou para 10. Então 10 km com litro com etanol já é um número razoável. Número bom, né? Vamos ser honestos. 5,5 na cidade reflete exatamente o peso do carro, que no anda-para da cidade faz a diferença. Na estrada, depois que o carro pega o embalo, ele estabiliza numa média de consumo legal. Mas na cidade, com etanol, fica um pouco pesado. Eu compraria sim, tá? Não sei se seria a minha primeira opção dentro dessa categoria, mas não é um carro que eu descartaria a compra. Então, espero que vocês tenham gostado. Caoa Chery Tigo 5X Pro aprovado, gostei do carro. Fico esperando a versão híbrida
que eu devo avaliar daqui a um mês, mais ou menos. Ele é basicamente o mesmo carro, mas tem um sistema híbrido leve, mas isso a gente vai falar numa outra ocasião. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal da TV Mais Pará, ajude o canal Motor News e o programa Motor News a crescer. Um abraço pessoal e até o próximo vídeo.